Com tanta coisa conectada via Wi-Fi, é importante ter um mínimo de conhecimento sobre a tecnologia. Olá a todos, Bruno Vanderlei de novo aqui, agora te explicando um pouco sobre as faixas de frequência de Wi-Fi. Se você é um usuário de Wi-Fi, já deve ter se deparado com termos como 2.4, 5 GHz ou 1 gigabit por segundo na caixa dos equipamentos. E hoje, pessoal, eu vou te mostrar de uma forma mais simples que faixas de frequência são essas, né? Como funciona o Wi-Fi de maneira muito superficial, pensando em faixa de frequência, e qual é a melhor faixa para você, usuário, utilizar. O vídeo também vai ser útil para técnicos, tá, pessoal? Mas hoje a gente vai dar uma suavizada aqui nos termos mais detalhados. E apenas lembrando, se você é um profissional de TI e Telecom, é legal que você saiba o Wi-Fi, porque é um mercado que está em expansão e você não tem profissionais hoje formados em Wi-Fi, né? Quando falo em Wi-Fi, pessoal, não é só o fato de você colocar um equipamento dentro de um cliente, né, dentro de uma casa. Não, eu estou falando de Wi-Fi industrial, eu estou falando aí de redes de longa distância, como as famosas, ou não tão famosas assim, redes LoRaWAN, que são redes de monitoramento. E além de vários e outros aspectos aí que vão crescendo nos próximos anos. Enfim, sem mais delongas, vamos com tudo. Frequências Wi-Fi. Basicamente, pessoal, nós temos aí três frequências: 2.4, 5 GHz ou 6 GHz. Essas são bandas de frequência que transmitem os dados que vocês conhecem. Quando você está deitado dentro da sua cama, quando você está na sua sala vendo seu tablet, ou então na sua Smart TV, ou na sua geladeira Wi-Fi, caso você já tenha uma, né, e assim sucessivamente. Só que a diferença principal entre essas três faixas de frequência é o alcance e a velocidade. Ou seja, dependendo da frequência que você vai ter, ela consegue ultrapassar mais obstáculos. E a outra também é você ter mais velocidade, ou seja, você consegue fazer streamings de vídeo de alta velocidade, como por exemplo streamings em 8K. Então, para ficar um pouco mais claro, você tem aqui um access point 2.4, onde ele consegue alcançar aí a casa inteira aqui de 2 andares, em alguns casos, tá? Isso aqui é só um exemplo, não necessariamente isso vai ocorrer em todos os casos, tem muitas variantes aí pensando em implantação de Wi-Fi. E a faixa de 5 GHz, ela tem aí um alcance menor. Então, de maneira sumarizada, você tem 5 GHz com alcance menor, 2.4 com alcance maior. Fazendo uma analogia com um dia a dia que já foi não tão distante assim, rádios FM, rádio AM. Rádio FM, você sai da sua cidade, o sinal já começa a sumir, né? Você pega a estrada, a rádio FM, né, a sua emissora favorita, ela começa a sumir. Agora, rádio AM, né, que é uma rádio que está sumindo, né, pessoal? Você consegue pegar por muitos e muitos quilômetros depois. Eu, na minha infância, por exemplo, né, não querendo entregar a minha idade, mas quando a gente viajava de carro, né, com a minha família, o rádio FM acabava, né, e a gente queria escutar música, a gente só conseguia na rádio AM. A qualidade não era lá essas coisas, mas você conseguia escutar até um mínimo de som ali, né, um mínimo de qualidade. Hoje em dia não, né, pessoal? Você com internet aí, com Spotify, Deezer e dentre outros aplicativos, você consegue usar a internet sem grandes problemas e gravar essas informações e viajar. Talvez você não esteja ainda tão familiar com a faixa de 6 GHz, mas muito recentemente saiu aqui no Diário Oficial, né, no dia 4 de março de 2021, né, no ato 1306, né, foi publicado aqui no dia 4, mas o ato foi dia 26 de fevereiro. O que isso tem a ver com a gente, pessoal? Vejam aqui. Agora você tem a possibilidade de usar a faixa de 5.9 até 7.1 para transmissão aí através de ponto de acesso. Ou seja, você consegue usar agora redes de dados como Wi-Fi através da faixa de 6 GHz. O que significa para você? Muito mais recursos no futuro. Essa década será a década do Wi-Fi, será a década do 5G. Você não vai precisar mais conectar cabos para ter altas velocidades, para ter serviços de altíssima qualidade. Não, você vai precisar, na verdade, ter tecnologias embarcadas que consigam usar essas faixas de frequência.
como escolher a melhor frequência para você. Como esse não é um vídeo tão técnico, eu não vou me aprofundar nessas nuances ainda, mas eu prometo para vocês que eu vou fazer um vídeo falando sobre o espectro de frequência com bem mais detalhes, tá, pessoal? Então vamos lá. Velocidade é algo importante, já falamos, na hora de escolher a frequência. Então, os gigahertz, né, ou seja, a faixa de frequência 2.4, 5 GHz, não significam necessariamente mais velocidade. Você está falando de alcance, mas se você tiver uma rede bem dimensionada, por exemplo, você consegue tanto em 2.4 quanto 5 GHz ter uma boa qualidade. Né? Mas a faixa de 2.4 ela congestiona mais rápido, pessoal. Por quê? Porque você tem uma quantidade de canais menor, né? Pensando até em emissoras de rádio, você tem uma quantidade de emissoras de FM muito menor, né, do que na faixa de 5 GHz ou em 6 GHz, perfeito? Então, opte sempre por equipamentos que tenham 5 GHz pelo menos. Como eu te falei, 2.4 GHz tem muita interferência. Então, babysitters, telefone sem fio, forno de micro-ondas, eles ocasionam interferências e podem degradar a qualidade do seu Wi-Fi. Desses três que eu estou citando aí, o que mais incomoda é o micro-ondas, pessoal. Micro-ondas ligado na sua potência máxima é um negócio assustador. A faixa de frequência que ele usa, o ruído que ele gera é algo absurdo. Só a título de curiosidade, um access point Wi-Fi ele tem uma potência de mais ou menos aí 0.2, 0.3 watt. Um micro-ondas de alta potência, um ruim, tá? Um fraco, ele tem 800 watts. Vejam a diferença, veja a disparidade aí. Só que o 2.4 atravessa melhor os obstáculos. Então você tem que balancear esses dois aspectos. Um outro aspecto que você tem que levar em consideração é o congestionamento. Se múltiplos rádios, múltiplos access points tentam acessar a mesma frequência ao mesmo tempo, vai ocorrer congestionamento. Na faixa de 2.4, você tem, em teoria, aí, 11 canais. Já em 5 GHz, você vai ter pelo menos 23, mas isso depende de cada país. Deixa eu te mostrar de maneira mais visual. De novo, não vou detalhar essa parte, tá? Que isso é muito técnico, mas eu vou te mostrar a ordem de grandeza. Vejam aqui, isso aqui é uma figura pegada do blog Wireless LAN Professionals. Você tem uma boa noção de como funciona aqui as faixas de frequência. 2.4 GHz, veja aqui comigo, ele tem um espaço de 80 MHz. Então você vai ter, na real, né, sem interferência, os canais 1, 6 e 11. Ah, Bruno, você não falou que são 11 canais? São, pessoal, mas eles acabam ficando entrelaçados entre si, né? Não é igual no rádio FM, no rádio AM, que você sintoniza, você pega certinho aquela estação. Não. Por exemplo, se eu estou no canal 1, né, no caso do Wi-Fi, o canal 2 está bem do ladinho ali, está interferindo. Ou seja, é como se você estivesse acessando, pensando aqui nas rádios do Rio de Janeiro, eu estou acessando a Jovem Pan, mas a Antena 1, né, eu não sei o nome da outra, Mix FM, eu acho. Mix FM, que é a rádio vizinha, está tocando ao mesmo tempo. Então eu estou escutando Jovem Pan e Mix FM ao mesmo tempo. Perfeito? Então não é tão interessante assim. As únicas faixas que você consegue trabalhar são a de A1, A6 e A11. Já em 5 GHz, vejam aqui, que isso está em escala, tá, pessoal? Veja a diferença de tamanho de frequência. Aqui eu tenho esses caras aqui, aqui eu tenho tudo isso aqui. É muito mais canal, tudo bem? Hoje o que você usa normalmente nos seus smartphones são essas faixas aqui, de 5.7 até 5.8 GHz. E só de você usar esse pedacinho aqui, chamado de Uni3, da faixa de 5 GHz, você já vai ter aí muito mais espaço do que em 80 MHz aqui na faixa de 2.4. Então, em 2.4 eu vou ter 80 MHz, em 5 GHz eu vou ter 500 MHz de espaço. Tudo bem? Vejo a diferença aqui para 6 GHz, que muitos equipamentos ainda não têm, né, o famoso Wi-Fi 6E. Se não é famoso para você, vai ficar famoso em breve. E com isso você vai ter muito mais espaço para trabalhar.
vai ser realmente uma revolução, vai ser o momento das redes Wi-Fi. Esta década será, reforço, a década das redes sem fio, das redes Wi-Fi e redes correlatas. Para tentar aí clarificar para você um pouco melhor, o que que significa você ter mais faixa de frequência? O que que é esse 80? O que que é esse 500 MHz? Imagina que você transmitir dados é o fato de você ter aí uma avenida. E nessa avenida aqui você tem carros passando. Então imagina aqui que essa avenida é a faixa de 2.4. Eu tenho uma avenida aqui de mão dupla, né, onde passam carros. Agora, se eu aumento isso para 500 MHz, é como se eu estivesse colocando mais faixas dentro da sua rua e ela vira uma avenida, uma autoestrada. Mais carros passam, mais dados passam. Perfeito? Ou seja, aqui eu consigo passar um vídeo do YouTube em HD 720p e aqui eu consigo passar 4 vídeos no YouTube ao mesmo tempo. Então, pensando na sua casa, é como se você estivesse assistindo no seu celular um vídeo no YouTube, mas você mora com muito mais gente, você consegue colocar agora mais gente assistindo vídeo no YouTube ao mesmo tempo, sem grandes transtornos. Claro, também depende da sua conexão com a internet, depende do seu provedor de acesso. Eu estou falando do Wi-Fi, ou seja, do seu celular até o Wi-Fi, beleza. Agora, do Wi-Fi em diante, né, do Wi-Fi até o seu provedor, é uma outra história. Depois de tudo isso que eu falei, vamos sumarizar e deixar isso mais palpável para você. Recomendações. Em 2.4 GHz e 5 e 6 GHz, você tem cada um suas peculiaridades. Vocês viram aqui que em 2.4 você tem um sinal mais forte. Então, se você quiser um sinal mais forte, se você está com dificuldade de acessar uma página da web dentro do seu quarto, né, o sinal do Wi-Fi está um pouco mais fraco, usa o 2.4. Agora, se você tem, por exemplo, equipamentos que eu chamo de smart home, deixa também 2.4. Porque esses equipamentos aí, eles ocupam não tanto espaço, mas eles, de maneira mais técnica, eles sobrecarregam um pouco mais seu access point. Porque uma coisa é você ter 4 smartphones dentro da sua casa acessando um access point. Outra coisa é você ter aí todos os interruptores da sua casa conectados via Wi-Fi. Sei lá, sua casa, imagina que você tem uma casa aí de 80 metros quadrados com 15 interruptores. São 15 conexões Wi-Fi. Isso aí atrapalha bastante. E sempre aqui no canal 1, 6 ou 11. Agora, 5 e 6 GHz, pessoal, você usa em dispositivos que estão mais próximos do seu access point. Smart TVs, por exemplo, né, onde você pode ter aí o acesso do Netflix, do YouTube, né, agora do novo DirecTV Go, e assim sucessivamente. Ele tem um sinal mais estável e você consegue ter uma transmissão de dados, né, de vídeos, por exemplo, que requer mais velocidade, requer mais recursos, de maneira mais estável. Tudo bem? Pensou em 2.4, pensa aí esses equipamentos de mais baixa velocidade, ou então, se você quiser um sinal mais forte, e 5 e 6 GHz, pensa aí em altas velocidades, ou seja, pense em um sinal mais estável, pense em transmissão de vídeo. Não estou dizendo que você não consegue vídeo aqui, mas eu estou dando uma recomendação. Se você quiser uma melhor qualidade, transmissão em alta velocidade, usa 5 ou 6 GHz. Se você quiser maior alcance, 2.4. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro para vocês. Não foi meu intuito aqui falar um technical case, né? Uma linguagem mais rebuscada. A ideia aqui foi clarificar somente e mostrar como o Wi-Fi funciona em termos de radiofrequência. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.